Você está assistindo Cidadania em Prosa. Olá, internautas! Bem-vindo a mais um programa Cidadania em Prosa. Eu, Leandro Souza, e meu amigo Birajara da Rocha, entrevistaremos o presidente do Instituto Promenor, mais conhecido como Carlinhos Promenor. Bem-vindo, Carlinhos. Prazer é todo meu. Agradeço o convite da tua equipe e agradeço a Deus por esse momento para a gente poder conversar com o teu público, né? E sobre essa questão tão emblemática que é a criança de rua no Brasil, criada na FEBEM. Nossa, que linda história. Eu li um pouco sobre a sua história, eu fiquei impressionado com a linda história. E aí a gente dá a entender que não, o menor não tem jeito, o menor é impossível. Eu acredito numa coisa, Carlinhos, todos nós somos capazes. Muitas vezes nós somos desestimulados e a partir do momento que somos estimulados, toda a história de vida pode mudar. Concorda, Bira? Perfeitamente. Carlinhos, queremos ouvir a tua história, a tua origem, de onde você veio, o que é que você faz, se você foi militar, se não foi. Fala, o povo quer saber. Tá, queria pedir permissão para poder falar para o teu público. Tá, fica à vontade. Nesse podcast. Tá, eu sou Carlinhos, eu sou conhecido no Brasil como Carlinhos Promenor, eu sou Carlos Roberto dos Santos. Tá, eu sou militar da Força Aérea Brasileira, tá? A minha turma tem 42 anos de formado e presido o Promenor há 38 anos, tá? E só que antes de ser militar, tá, eu passei 17 anos e 3 meses na FUNABEM, na FEBEM. Eu vim de Minas Gerais com meses de nascido. Não conheço minha terra, confesso, Cataguase. De lá eu saí nos braços da minha mãe, buscado pelo seu Alberto, que é meu pai, para a favela Nova Holanda. E na favela Nova Holanda, precisamente no Timbal, ali no Timbal, na última palafita, quando minha mãe chegou, alguns meses depois minha mãe veio a falecer. 34 anos de idade. E o meu pai, Alberto dos Santos, em vez de me entregou uma senhora com 6 filhos e disse que voltava logo, com alguns trocados. E meu pai, o que aconteceu comigo, acontece com milhares de crianças nesse país, já dizia hoje numa palestra minha na parte da manhã. O meu pai foi embora, não voltou mais. E aquela senhora não tinha outra, era só um cômodo. Não tinha, o banheiro era maré. Ela não tinha como ficar comigo, a não ser me entregar aos cuidados do governo na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. E aí começa a minha história. E na fundação eu entrei creche, passei ali por diversas escolas do sistema FUNABEM. No início do século, nós tínhamos, no século passado, em 1902, foi criado no Brasil o Serviço de Assistência ao Menor, que era o SAM. Em 64, com a Revolução, foi criada a FUNABEM. E foi nessa leva que eu estava. Foram anos de chumbo meu dentro da escola. Eu passei durante os meus primeiros 5, 6 anos no Rio de Janeiro. E depois eu fui transferido para escolas da FUNABEM no interior do Rio de Janeiro. Eu cito Saca Família do Tinguá. Eu cito Vassouras, Rio das Flores, Educandário Santiago. Eu cito Três Rios, Educandário Bartolomeu de Gusmão. Vamos dar um pulinho em Minas, que eu cito, lá em Viçosa, numa escola grande da FUNABEM. Depois desse passeio todo, fugindo, apanhando, não criando raízes em nenhuma escola dessa. Quando eu começava a criar raiz com algum amigo, eu pulava para uma outra escola. Era uma prática da época. Drogas, desculpa falar sobre isso, esse público teu celeiro. O envolvimento com drogas foi uma coisa que foi... Era pela fome, era pelo abandono, era pelo espancamento. Eu tenho marca nas minhas costas até hoje. Quando eles queriam bater naqueles menores, eles juntavam uns 10 num canto e daqui o capataz ele batia. Capinava, roçava, plantava, cuidava de gado, padaria. Tudo isso faz parte da minha infância, que hoje... A justiça tem a mão pesada no trabalho infantil.
Então, em cima disso, eu fui criado, fugia muito. Às vezes eu saía fugindo da escola, naquele matagal ali de Miguel Pereira, para ir até Paracambi. Sabe que quem conhece sabe o que eu estou falando. Chama muito. Descer ali, a época era só barro, até Paulo de Fronten. De Paulo de Fronten, descer a serra até Paracambi, com a polícia atrás, o cachorro atrás de você. A pé. A pé. E com a roupa da escola. E eu digo isso, eu aceitei revelar isso, parte da minha vida, porque o grupo que andava comigo, de 8 pessoas, só 2 estão vivos, que não tiveram, você colocou aí no início, oportunidade. Eu posso dizer que eram pessoas que não tinham condições de criar um filho em casa. 2, 3, quanto mais 300. Dentro de um sistema pesado, que era a FUNABEM, onde a população já vinha se revoltando contra aquele regime, tá? Aquele regime, foi nesse meio que o Carlinhos foi criado junto com centenas de alunos. Como você conseguiu estudar, meu irmão? E lá, como eu falei aqui, que eu vou colocar agora, com 6 anos, eu sempre fui autodidata, não sei, eu com 6 anos de idade eu já tinha... Eu gostava do Pequeno Príncipe. E aquelas historinhas do Pequeno Príncipe, o que ele engolia, a cobra de barriga grande, aquilo me encantava. Eu comecei a devorar o livro, até mesmo soletrando as palavras. E uma coisa que ficou bem clara na minha cabeça desde muitos anos, e de lá para cá, foi que você é responsável, doutores, por tudo aquilo que você cativa. Se eu cativei vocês, eu sou responsável por vocês também. Como eu sou responsável hoje por milhares de crianças admiradoras que me admiram. Então, isso eu aprendi na minha infância, dentro da FEBEM. E nas ruas do Rio de Janeiro, quando eu fugia por maus tratos, tá? Um dos meus livros, eu estou sentado, pena que eu estou sentado num banco de uma praça, que aquele banco era onde que eu dormia. É onde que meus amigos dormiam. Onde que muitas das vezes, você é invisível. Como as crianças hoje no Brasil são invisíveis. E são coisas que a gente passou por isso. A minha geração passou por isso. Mas precisava ter passado para ter os avanços que a gente tem hoje na lei, no ECA. Em algumas vezes eu fui um dos homens, junto com o senhor Darlan, que fomentei o ECA em 90, mas algumas coisas eu acredito que é avançado demais para o nosso país. Um país de terceiro mundo como o nosso, que as pessoas não cumprem a lei, não respeitam a lei. E as fugas começaram. Eu sofri muito dentro da escola. Tentei o suicídio 2 vezes na Escola Padre Severino, lá na Ilha do Governador, na minha infância. Porque você brigava no interior, como eu te falei, eu passei quase 11 anos no interior do Rio de Janeiro. E às vezes você fugia, você entrava num sítio, pegava uma manga, sei lá o que for, e os inspetores não perdoavam, eles batiam em vocês. E mandavam vocês de castigo para onde? Dentro de um camburão para a Ilha do Governador, para a Escola Padre Severino, para se misturar com quem? Com crianças que realmente já mataram, estavam roubando aqui no Rio de Janeiro, em conflito com a lei. Mas eu vim do interior. Eu não tinha nada a ver com aquilo. E ali você aprendia como é que se faz. Aprendia as coisas erradas. Na minha época, o muro do Padre Severino tinha 5 metros. Se você for lá hoje, o século virou. O muro tem quase 20 metros. Nesse século agora, você vê meninas infratoras do DEGAS e grávidas. Mas quem é que engravidou elas? Os inspetores, os tutores. As pessoas que deveriam cuidar. Isso foi escândalo. Não é nem eu que estou falando isso, não. Isso é escândalo aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vejo isso com maior preocupação. Tá? Eu fico refletindo as coisas que eu passei. Tá? Um dos meus livros de maior sucesso é sobre isso, O Menor que se Fez Maior. Sucesso no Brasil, nas escolas, sucesso no interior, sucesso em alguns países. Tá? O menor que se fez maior. Hoje eu me sinto
um ícone de exemplo para esse jovem, mas isso me castrou bastante na minha vida pessoal, não sei se você está me entendendo. Porque você, como exemplo, num país desse, num país com uma política que a gente tem aí, desses vereadores, deputados, sei lá quem for, tá? Indo contra a lei, e você hoje representando milhares de jovens num país de terceiro mundo que querem alguma coisa através da educação. Eu digo isso para quem quiser ouvir, a educação mudou a minha vida. Sem educação, não estaria aqui hoje numa sala de debate, num podcast desse. Tá? Os ensinamentos que eu aprendi. Tá? Então, eu procuro hoje ter uma vida reservada junto aos meus para poder continuar batendo no bem, as coisas boas. Tá? Tanto dentro do quartel, que a gente hoje tem um projeto gigantesco para os nossos soldados, como também a nível civil, que a gente tem outros projetos gigantescos a nível civil. Então, eu acho que o prazer é todo meu. Vim de 0 aos 17 anos e meio aqui. A virada, Copacabana. Fugia muito. Fugia porque eu tinha medo de alguns trogloditas que se diziam inspetores dentro da escola, as covardias que aqueles caras faziam. E eles me achavam líder, mas líder não sei de quê. Eu tinha uma liderança positiva dentro da escola, porque eu nunca gostei de covardia dentro da escola. E eu era alvo deles. E por isso eu fugi. Tá? E ali em Copacabana, eu morava naqueles bueiros de Copacabana, por diversos motivos. Copacabana, naquela época, para mim, o brilho me fascinava. O bueiro me fascinava, porque era quentinho para você dormir. Ali você ganhava um trocado ou outro de um gringo, isso e aquilo. Fazia o que, no caso, na rua? Perambulava. Andava de surf ferroviário no trem, tomava porrada de polícia. Eita. Pequenos furtos. Pegava um negocinho ali numa padaria, isso, aquilo, saía correndo. Coisa que a gente vê hoje de montão. Já existia naquela época. Só não existia hoje, essas pessoas se organizaram em grupo, comando LB, vermelho, isso aqui. Naquela época já existiam os grupos, só faltava as siglas. Mas dentro da escola já existiam esses grupos. Nós estamos falando de 78, 77? Por aí. Por aí, Eu tô falando de 74, 75, até 78. Já existia isso. E se vocês observarem bem, os grandes comandos que comandam esse país hoje começaram na década se bobear, de 70 e de 80. Eles só deram nomes. Carlinhos, tem uma coisa que me chamou muita atenção, quando você falou, nós somos um país de terceiro mundo com uma legislação avançada. Eu concordo muito com você, né, nisso daí. O fato de uma legislação proteger uma criança, proteger mulheres, proteger um público que está mais vulnerável, não quer dizer que essa legislação ela seja atrasada. Talvez a concepção de Estado não é que esteja atrasada, porque a vida vai se metamorfoseando. Então o problema não está no ECA. O problema está no Estado reconhecer que crianças e adolescentes são detentores de direitos. E deveres. E deveres também. Então. Mas não somente deveres, mas direitos também. Eles precisam ser protegidos. Então quando eu digo isso, porque a gente vê um movimento muito grande, muito mais punitivo do que preventivo. Com certeza. Eu não sei, eu não tenho ainda dados, gostaria até, se você certamente está mais envolvido com isso, houve alguma mudança da época que você estava para o sistema hoje, para melhor, ou continua a mesma coisa? Eu vou te dar uns 2 pontos. Eu fiz uma palestra, não tinha essa... A minha palestra é sobre superação, droga, eu falo sobre outras coisas. Mas, de repente, eu me vejo dentro da FATEC com um grupo de umas 70 pessoas, entre o conselho tutelar, professores, alunos, tudo pessoal de maior, mães, pais, e me pediram que eu falasse sobre o ECA. Eu numerei 25, 26 artigos, os principais, coloquei em PowerPoint
e digo para você o seguinte, e fiz a palestra sobre o ECA, e falei sobre o ECA. Estudei durante os 3 dias, que eu nunca fiz palestra sobre isso, e coloquei na lousa. Eu posso dizer para você o seguinte, daquela palestra, fui chamado na presidência da FAETEC, já resultaram aí quase 9 palestras aqui no Rio de Janeiro para falar sobre isso, que as pessoas desconhecem. Desconhecem a lei. A instituição que deveria conhecer. Não conhece. E mais ainda. Então, em cima disso, na minha época, até 90, as crianças que estavam nas ruas, isso e aquilo, o Estado acolhia elas. Bem ou mal, mas acolhia, que era o internamento dessas crianças. Sabe muito bem disso, que eu fui interno. Isso vem desde 1900 alguma coisa, com a FUNABEM, continuou o interno, e com a lei 8.069 de 90, de julho de 90, foi criado o ECA, e com isso acabaram-se com as internações. Tá? E o governo criou os abrigos, alguns abrigos. Aí eu te pergunto, a maioria das crianças que o governo atendia, tá, em suas unidades, elas estão onde hoje? Crianças de 5, 6, 7, até crianças até 12 anos ou até 16 anos, os adolescentes. Onde eles estão hoje? No Sinar do Brasil. Eles estão hoje de bobeira nas comunidades, tá? Com projetos que o governo deveria incentivar e dar um per capita baixinho, que não há interesse de ONG, creche pegar. Sabe muito bem disso. Então, eu não sei, algumas coisas eu sou contra, mas teve um avanço muito grande mesmo dentro do ECA, que deu às crianças os deveres que eles estavam perdendo, tá? Que estavam perdendo, e que muita gente não cumpre, e também deu a eles oportunidades. Eu acho que isso aí, até eu conversando com o Ciro Darlan, deveria ter um debate mais profundo sobre isso. E as pessoas conhecerem a lei por coisa que muita gente não conhece. Vamos dizer, agora o Conselho Tutelar, que tirou dos nossos juízos uma papelada de processos, etc. e tal, que está com o Conselho Tutelar hoje. Mas quem elege o Conselho Tutelar? População, né? Mas a maioria que estão lá, tá? A população nem sabe que ela tem esse poder. Poucas pessoas sabem. O Conselho Tutelar ele é eleito igual o vereador. Às vezes por simpatia. Simpatia, eles elegem quem? O cara da comunidade, que eu não gosto. Tá? É aluga um ônibus, um caminhão, coloca os comparsa dele, todo mundo dele, pessoal que depende dele, que ele atrai com uma cesta básica, alguma coisa assim nesse sentido. Lotam uns 4, 5 ônibus e vão votar naquela pessoa que ele escolheu. Então, eu por diversas vezes em palestras minhas em faculdades humanas, né, como serviço social, pedagogia, etc. e tal, direito, e a gente vê isso dos estudantes, né, essa reclamação, porque eles estão preparados, querem concorrer, mas não tem chance. Porque o cara lá já colocou as pessoas que tem que colocar lá dentro. E aí, a lei é bonita, mas às vezes não funciona. É importante, você está falando aí, que o Conselho Tutelar eleja pessoas capacitadas, né? Capacitadas. Lá em São Pedro da Aldeia, por exemplo, em breve haverá uma... É agora em agosto. Em agosto tem a prova. É a prova. E em outubro é tem a eleição. Eu estive observando lá em São Pedro da Aldeia alguns muito preparados. Alguns alunos universitários. Lá em São Pedro da Aldeia, o processo chama bem a atenção o nível de pessoas preparadas lá. Mas não é geral, não é no Brasil todo. Não é. A gente vê, como você bem falou, algumas pessoas sendo beneficiadas porque são amigos de A, B ou C. Eu coloquei genericamente, não estou falando que tem alguns lugares que realmente eu faço às vezes uma mudança por aí, o pessoal está em alto nível trabalhando, está em relação de acordo com a lei, mas em outros lugares é péssimo a gente até ouvir as pessoas falarem da coisa. É importante, né, Carlinhos? O Conselho Tutelar? Importantíssimo, importantérrimo. Carlinhos, uma pergunta. Você acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, no caso de uma criança ou um adolescente, né, até 12 anos incompletos, criança, né, salvo engano, e adolescentes, que cometam crimes bárbaros,
ele está atualizado com a medida de internação, de repente de até 3 anos? A culpa seria do Estado? É um processo de reflexão. Pela ausência do Estado com políticas públicas e responsabilidade da família? Ou a culpa é de uma outra pessoa? O que você pensa com toda a sua bagagem, toda a sua experiência? Eu gostaria que você ajudasse aos meus, aos internautas. Eu acho que você está respondendo uma pergunta importante, que isso aí também é tema de debate, porque no máximo, Sim. de todas as medidas que o juiz tem que aplicar, é até os no máximo 3 anos. E no ESE, não sei se você conhece o ESE, é um presídio de menores, sim, lá de Bangu, tá? E ali eu faço algumas palestras ali, às vezes você cometeu um erro, uma infração com 17 anos. O juiz vai te dar uma pena máxima, que é a internação. Você vai completar 18 anos, não acabou. Tu pode ficar até no máximo 21 anos. 21 anos. Então, olha, é a lei. Quem sou eu para discutir a lei? Mas isso aí é falta de uma coisa que você acabou de falar aí. Por política pública no setor, não tem saneamento básico, não tem uma série de coisas, não tem emprego, tá? E não tem uma série de coisas básicas que a população precisa, que o jovem precisa, para você querer encafunhar esse cara dentro de uma cadeia por 10 anos, por 15 anos, se o governo não faz a parte dele. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, Carlinhos, que é assim... Então, eu acho que a minha parte respondeu, eu acho que respondeu. O jovem que entrar no mercado de trabalho hoje, Carlinhos, o que o mercado de trabalho pede? Experiência. Qualificação e experiência. Uhum. Se você não tem experiência, você não entra. Mas se você não tem oportunidade, como é que você vai ter experiência? Aí fica difícil, né? Eu estou brigando. Eu tenho um banco de talento nosso que eu estou brigando por isso. Oportunidade no jovem no primeiro emprego. Tá, isso aí... E são poucas as empresas que acreditam. A gente tem que nesse debate, em rádio, televisão, continuar batendo, porque isso aí está previsto em lei. O jovem precisa ter experiência, precisa do primeiro emprego a partir dos 14 anos de idade. Tá? Ser acompanhado em escola, etc. e tal. Então eu dou toda essa dica em palestras minhas sobre o ECA. Como é que a gente faz para conseguir uma palestra dessa tua para uma escola, para uma entidade? Como é que a gente consegue? Como é que é o contato? O contato, eu vou deixar aqui com vocês, esses contatos aí, né? A gente tem hoje palestras motivacionais em escolas, o qual a gente fala sobre superação, resiliência, como a gente conseguiu sair de todo esse meio que a gente passou, tá? E hoje ser exemplo num país, não só aqui, como em outros países que a gente tem a nossa pegada, né? E a gente fala para milhares de pessoas e, de repente, eu me vejo... numa outra vibe que é o ECA. Então eu faço uma comparação na minha palestra sobre o ECA. Desde o SAM, iniciando o Código de Menores, sim, e depois, 20 anos depois, que foi o prazo que o Código de Menores está desde a da Revolução até o ECA. Então eu faço uma apanhado da minha vida. Tá? E comparo com o ECA atual. Talvez aí esteja o interesse e o sucesso da palestra sobre o ECA e as políticas públicas, como o CAIS, o CAPES, etc. e tal. Eu acho que o sistema... Que a população não conhece. Às vezes ela não conhece a lei, não conhece. Eu digo uma coisa para você, assim, eu sou assistente social, trabalhei num CRAS. Tô vendo que ele... Trabalhei num CRAS. Então, assim, tá... tem muita coisa a melhorar, Carlinhos. Acredito que do Código de Menores até a contemporaneidade tem muita coisa para melhorar, mas a gente está saindo de um momento que era mais punitivo e precisa mais de consciência da sociedade em relação a essa temática. Mas o CRAS e o CREAS, dentro do Sistema Único de Assistência Social, hoje vem fazendo um trabalho incrível. Fantástico. Porque é um trabalho incrível. Para defender eles aqui, não é? De políticas públicas. Muitas vezes até o magistrado da cidade pequena, ele acaba pedindo até um auxílio, um parecer do assistente social do CRAS a respeito daquela família que está na área de cobertura daquele CRAS ali. Então, a gente está melhorando. Falta muito. Mas estamos caminhando para melhor, eu acredito. E eu acho que as minhas palestras em relação a isso, tanto essas políticas públicas em relação ao CRAS e os CAPES, tá, que eu tenho muita experiência por mandar pessoas para lá, etc. e tal, que essas doenças neurológicas, etc. e tal. Eu acho que, de repente, eu me vejo numa outra vibe minha de poder estar explicando isso à população. Sim.
que eu não pensava, né? Tem um que a peso gente muito fosse grande. importante. A O que eu sua fala falo, tem- né? a sua fala tem um peso. Eu falei, meu Deus, eu tô entrando numa área que... Carlinhos, o que acontece? Existe o falar teoricamente, porque tem na lei, porque eu conheço, porque eu ouvi Lógico. dizer, e tem o peso da experiência. Você tem o peso da experiência. O cara que viveu isso. Verdade. Eu não posso falar de Funabem, Febem, se eu não passei por isso. Eu acho Se que- você passou por isso, você tem um peso a mais. Agora me diga uma coisa. Agora eu procurei não só passar, mas como me estudar, me especializar, sim. né? Para poder falar com propriedade. Lembrando que estamos falando com o suboficial da Força Aérea Brasileira. Graças a Deus, depois mantém esse cara. Isso daí não é o brevet de PQD, cara? Também. Não é o brevet de também. PQD? É minha segunda farda. Né, Maia? É minha segunda farda. Sim, não é o brevet de PQD? Com isso aí? certeza, com certeza. Paraquedista aqui Eu sou também. também PQD. Brasil, acima de tudo. Então, desculpa, meu povo. Que momento bacana de relaxar uma mesa de... Olha, eu acho muito interessante. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a participação da Força Aérea Aí é que Brasileira, eu vou porque entrar. eu sempre tive uma preocupação, Carlinhos, sobre esse pessoal que entra através do alistamento militar, aprende a mexer com FAL, com a MAG, com FAP, aprende a fazer pelo menos a montagem e desmontagem de usuário. Aí sai dali, fica um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sai dali, volta para um lugar. Sem uma especialização, hoje eu já sei que você faz um trabalho dentro da aeronáutica, mas e as outras forças como é que ficam? Porque um garoto que mora dentro de comunidade, faz uma prova para fuzileiro naval. Ele vai mexer com granada M3, granada M4, fuzil automático a gás, metralhadora automática a gás, uma MAG, FAL, FAP, todo tipo de explosivo. Vai aprender a dar tiro, vai aprender a disparar com 762, com 556, a 150, 300 metros. Eu Então acho é que- praticamente atirador de elite. Sai dali, volta para a comunidade, Vamos 5 lá. mil por semana. Vamos Como lá. é que faz para encaminhar essa criança? Vamos lá. Esse adolescente, Eu acho que esse adulto? São quase meia hora, um pouco mais de... Eu tenho só uma hora. Fique tranquilo, vai. Vários- Eu acho que eu já fui até aqui da minha infância, passei as leis que regem a infância Funabem. e agora vamos entrar no assunto pró-menor, né? E depois a gente vai terminar com isso aí que você falou, né? O pró-menor, ele foi criado no Brasil há 38 anos atrás. Por quê? Através de uma visita minha à Funabem, eu fui cercado por jovens. Eu fui com a minha melhor roupa, quinto A, bonito, ele deve conhecer. Cheguei lá, eu fui cercado por jovens. Amigos meus, que ainda estavam na Funabem. Estavam ainda lá? Estavam lá. Eu passei 3 anos fora, eu fui visitar, depois de formado, eu fui visitar a escola. E lá eu fui cercado por jovens. Eu perguntei a Deus, o que eu faço para poder ajudar esses jovens? E Deus colocou no meu coração, e Deus colocou no meu coração que as palavras convencem. Mas o exemplo Arrasta. foi aí que eu falei. E chegando no quartel, eu conversei com o meu comandante, a minha origem, Tenente Coronel Bueno. Eu tô falando do ano de 83, em plena ditadura militar no Brasil. E ele falou, que história bonita. Eu falei, Coronel, o senhor quer me ajudar? Traga as crianças das ruas para dentro do seu quartel. Eu falava isso hoje, para um grupo de assistentes sociais da FAB, que querem nossa fala para diversos quartéis no Brasil, como exemplo para os nossos soldados. Eu já falava, e por isso que eu vim correndo para cá, para essa entrevista com vocês também. E o coronel, eu apresentei a ele, na época eu estudava na Gama Filho, ali perto de Quintino, eu fazia meu primeiro curso superior ali, e dali eu montei com um grupo de amigos o projeto Pró-Menor de Responsabilidade Social, que seria ter jovens dentro da aeronáutica naquela época. Com o quê, Carlinhos? Com alimentação, esporte, profissionalização, encaminhamento para o mercado de trabalho, toda a parte médica, aeronáutica dá para eles. Eles iriam estudar no contraturno escolar. Uma parte no quartel e a outra... Uma parte no quartel, na escola formal. Aqueles que de Funabem iam voltar para a Funabem para dormir e aqueles de casa iam para casa. Você pegou esses jovens aonde? Dentro da Funabem, ali na Ilha do Governador. Caramba. E peguei o resto aonde? Peguei 25 jovens na rua, na São Martinho com o Roberto.
uma das ONGs mais antigas do Brasil, é a São Martim, aqui no centro da cidade. Eu falei, com o comandante, aqui está os 47 jovens. Ele falou, ó, e agora? Eu falei, eu só preciso de um espaço e preparar esses 3.000 homens para receber esses jovens. Eu estou falando isso em plena ditadura militar. Eu fiz palestra para os oficiais, sargentos e civis, soldados, mostrando para eles quem eram aqueles alunos que iriam começar a usar um uniforme azulzinho dentro do quartel, onde eu fui, na minha infância inteira, eu conheci o Carlinhos. Eu não conhecia meu nome, eu tinha um apelido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma tarjeta e proibir o apelido deles. Vocês agora, tu tem nome, cara. Você é o Roberto, você é o Anselmo, entendeu? Todo mundo com a sua tarjetinha. E os militares, eu coloquei eles dentro de um quartel. Eu estou falando de muitos anos atrás, quando a Força Aérea abraçou o projeto. E essa foto aqui foi quando eu fui a Funabem. Naquela época não tinha essas câmeras de filmar, então era aquela máquina lambe-lambe. Aqui, eu no meio, com a minha melhor farda. Sargentão? Cercado por jovens. Era terceiro sargento. Terceiro sargento. Aqui, cercado por Rapaz, jovens. como você conseguiu, saindo da Funabem, passar para sargento Aqui. da aeronáutica? Que é difícil. Faz difícil. Sim. Então vamos andar um pouquinho, só 3 anos antes, até eu chegar aqui. Eu morando em Copacabana, naqueles bueiros, cabelo black power, desculpa, com aquele cigarro bonito, encravado na cabeça, tá? E o vento trouxe. Na minha cara aqui assim, quando eu olhei, era um panfleto. Jovem, ingresse na Força Aérea Brasileira. Caramba! Cara, o negão se sentiu empoderado. Eu falei, eu quero ser esse cara aqui, pô. Cara, morando no bueiro. No bueiro. Eu quero ser esse cara aqui. E eu peguei aquele papel, coloquei no bolso surrado. Naquela época, os mais velhos sabiam disso. Andar sem documento na rua era o que mais? Era vadiagem. Estava escrito na vadiagem. Hoje em dia, qualquer um pode andar na rua até pelado. Vadiagem. Eu fui pego na vadiagem e retornei a Funabem. O diretor falou, você aqui de novo? Eu falei, doutor, eu estava só dormindo, tal. Você que fica da tua vida. Lá fora não toca rancho. Porque eu fui criado na Funabem com lanche, café, almoço, janta. Tem esse lado bom. Tudo isso a Funabem me dava, como dá aos presos também. Amém? Sim. Não vai deixar os caras presos lá sem nada. Então a Funabem dava isso. Aí ele falava, lá fora não toca rancho. Não tocar rancho, daqui a pouquinho, daqui a 8 meses eu ia fazer 18 anos. O que a rua ia me dar? O banco da praça? A Frei Caneca me esperava. A Ilha Grande me esperava. Ilha Grande. Eu era inteligente, mas eu precisava de uma oportunidade, coisa que esse jovem não tem. Ele ligou pro velho Sueiro em Cascadura. Aí o velho Sueiro falou comigo, falou, ó, traz o garoto aqui. Pegaram um carro da Funabem e me levaram no Sueiro. E o Sueiro falou, ó, você quer estudar? Eu falei, eu quero ser igual esse aqui, ó. Mostrei Do curso Sueiro? Curso Sueiro. Rapaz! Aí o velho Sueiro me deu uma bolsa de 100%. Caramba. Que legal! Ele falou, você vai se dedicar, a próximo concurso é agora em novembro, hein? Eu falei, pra onde? Eu lembrava isso hoje lá com as oficiais. Pra onde? Eu falei, ó, tem EPSEC e tem especialista. Eu falei, o que é especialista? Ele me explicou. O que é EPSEC? Qual que demora menos? Porque, a IPSEC, você vai entrar aqui, tu vai ficar 7 anos e sai tenente. E aqui você vai ficar, no máximo 3 anos, você sai sargento. Eu falei, opa, eu quero esse daqui. Eu quero menos. E fiz a inscrição. Eu fiz a inscrição, cara. Eu fiz a inscrição para a melhor escola técnica militar do Brasil, que eu não me arrependo. Caramba. 60 mil candidatos para tirar 500 no Brasil. Cara, ninguém acreditava em mim. Eu caí na asneira de dizer para o inspetor da noite que eu ia fazer prova para aeronáutica. Ele falou, meu filho já fez 3 vezes e não passou. E me deu um tapa, cara. Eu costumo dizer em minhas falas que quem bate esquece. Mas quem apanha lembra. Mas quem apanha jamais esquece. E eu falei para ele que eu não era filho dele, só que eu falei para ele que eu não era filho dele, nem tinha o DNA dele. Mas que eu ia fazer o concurso para aeronáutica. Eu devorava, eu só sabia quase que de cor as fórmulas aritméticas de álgebra. Eu sabia a tabela periódica quase que de cor. Português, estudei muito, cara.
Foram 4, 5 meses caindo dentro mesmo. 60 mil candidatos para tirar 500. E no final houve, algumas semanas depois, houve o resultado do concurso, eu fui olhar. Eu fui de 100 a 500. Apavorado, não tinha passado. Eu só tinha uma calça azul que eu coloquei e uma camisa vermelha. Era a minha roupa, com 17 anos de idade. Eu sempre gostei de cordão, mas eu usava um cordão de sapato com um negocinho que eu sempre gostei, desde criança. Quando eu fui olhar de novo, eu tinha passado entre os 20 mais bem colocados do Brasil, cara. Caramba! A educação mudou a minha vida, cara. Parabéns. Eu acho que parabéns. você que é mãe, que é pai, não importa onde você mora, onde você reside, você tem que acreditar no seu filho ou em você mesmo. Dê a ele oportunidade. Hoje está mais fácil. O governo hoje é obrigado a manter seu filho numa escola, a dar almoço para ele, a dar um lanche, tá? E foi através disso que eu consegui chegar aqui hoje, estar debatendo isso com vocês. Então, cara, eu sou muito grato. Eu fui estudar na melhor escola do Brasil. E na minha formatura eu dizia hoje, eu joguei meu cap tão alto, cara, que eu tinha acabado de comprar. Perdi, joguei tão alto. Eu costumo dizer que lá no céu alguém pegou. Sabe quem foi que pegou meu cap? Aquela negra assembleiana que morreu aos 34 anos numa favela no Rio de Janeiro. Que me protegeu esses 17 anos que eu fiquei interno na FEBEM e me protege até hoje, aos 62 anos de idade. Então eu acredito, quando você tem fé, quando você se esforça, quando você chama para si a responsabilidade, tá? Quando você tem um objetivo e segue seu objetivo, tá? E foi isso que eu fiz desde a minha infância, de lá para cá. Pulei para cá. Eu fui a Funabem visitar. E Deus colocou no meu coração. Usa teu exemplo. E a Força Aérea abraçou o Plano. Eu estava na base com meus garotos trabalhando na base, me para um carro na porta do Plano. Saltou uma senhora. Me perguntou o que era aquilo. A mulher tudo bem vistosa, isso e aquilo. Era a mulher do ministro da Aeronáutica. Ana Guasca Moreira Lima. De lá para cá, a mulher ficou encantada com o Promenor, trouxe mais 50 mulheres com ela. Apadrinharam todos os garotos. E de lá para cá, cara, alguns anos depois, um ano e pouco depois, só em Santa Cruz eu coloquei 250 jovens. Universidade da Força Aérea, eu coloquei mais 300. Eu coloquei esse projeto em 18 estados dentro do meu país. Viajei através de uma ordem ministerial, a 013 de 90, onde o ministro da Aeronáutica orienta todo o alto comando a me receber e implantar o projeto. Amém? Caramba! Isso me deu projeção no Jô Soares, 20 e poucos países, viajei muito, uma série de coisas aconteceram dentro da responsabilidade social. O Zico, hoje ele faz parte do conselho consultivo da minha ONG. Ele veio visitar o projeto, ele é famosinho, porque o irmão dele, Edu, o Zico mora uma rua na Funabem ali, desse. Ele é o Galinho de Quintino, não aqui do Catete, nem de Copacabana, é o Galinho de Quintino. E o Zico mora bem em frente à Funabem, fazia da Funabem a casa dele. E o Edu era meu técnico de futebol. O Edu falou, Carlinhos, eu vou levar o Zico, o meu irmão famoso, para conhecer o Promenor. E o Zico foi lá, logo de cara, quando ele chegou lá, eu pedi a ele para inaugurar o Senai, dentro da base. Caramba! Para dar mais robustez ao nosso diploma. E o Zico aqui, a diretoria todinha do Senai, inaugurou o Senai dentro da base. E o Zico de lá para cá, ele é um dos conselheiros do Promenor, inaugurou o campo da base, aquele negócio todo. Olha o Zico, 32 anos depois. O Zico foi à base visitar os garotos, que eles queriam conhecer o Zico. Eu liguei pro Zico, o Zico está chegando do Japão, vamos lá. O Zico ele foi lá. Olha o garoto hoje. Ele Aluno? Hoje é do Promenor. Ele foi esse ano agora para o colégio, para a Escola Naval. Aluno do Promenor? Ele ficou 3 anos 3 anos no Colégio Naval, hoje ele está na Escola Naval. Aqui. Olha o garoto, tamanhozinho. A gente doa todo o uniforme. Hoje tem mais de 150 capitães, tenentes,
aspirantes, tudo que Que vieram, vieram do Promenor? que vieram do Promenor Nossa, Afonso. que magnífico isso. Mais de 100. Ali na base dos Afonsos tem alguma coisa de tem. vocês, não tem? Porque... E também as minhas palestras hoje no Brasil, onde eu falo sobre resiliência, drogas e superação. E agora tem o ECA, que é uma palestra à parte. Mas a palestra do ECA é mais para poder pais, mães, educadores entenderem qual é a função dele nesse sistema aí, tá, em relação aos direitos das crianças, que na maioria das vezes são desrespeitados. Semana agora eu tenho uma reunião com o delegado, eu fui apresentado ontem ao delegado da Polícia Federal, que é o chefe da Federal aqui no Rio de Janeiro. Ele quer me conhecer, Douglas. Ele quer me conhecer, porque ele é um ferrenho, ele é um cara que trabalha muito para defender os jovens, as mulheres, as meninas contra a pedofilia, etc e tal, a nível Brasil. Ele falou com o brigadeiro que ele quer me conhecer. Hoje de manhã ele me ligou. Então a gente está ajustando as agendas dele e as minhas, com o para Brasília semana que vem. Talvez daqui a 10 dias a gente vai sentar para conversar. Então, a gente tem hoje uma pegada muito forte. Vou falar um pouquinho sobre o nosso soldado, que fica conosco no máximo 6 anos. 4 anos como S2 e 2 anos como S1. Esse garoto, ele está servindo obrigatoriamente e quando sai, ele está sendo captado por quem? O tráfico, a milícia, etc e tal. Eu não vou nem mais me estender mais sobre isso, que é nojento pelo que eu vi. E há 1 ano e meio atrás, do Promenor, eu recebi um imóvel da Força Aérea, onde está hoje o Promenor, lá no Galeão, na rua Taifeiro Osmar de Moraes, 321, 327, 329. Hoje lá é o Centro Social do Promenor, tá? É lá. E ali eu atendo a população civil, com diversos cursos de hidráulica, elétrica, advogados, assistentes sociais, doações, uma série de coisas que eu estou ainda atendendo a população, porque no Galeão não tem um trabalho social no Galeão forte, não tem. Ali tem a Funabem, que é o Degase, tem o Morro do Barbante com mais de 50 mil habitantes e uma porção de quartel, e o aeroporto. Mas o trabalho social não tem nenhum. Então a gente ocupou esse espaço. E aí eu voltei o olhar para o nosso soldado. Eu coloquei um curso de elétrica dentro do quartel. Nós formamos mais de 40 jovens, tá, em elétrica. Cabos, soldados. Olha só o sucesso, olha só quem presidiu a mesa. Oriundos do serviço militar inicial, né? Oriundo, do quartel, que vão dar baixa, isso e aquilo. Sim. E ontem nós formamos mais 37 alunos em hidráulica lá no Campo dos Afonso. E mais de 8 quartéis já querem os nossos serviços. Maravilha. Pô, parabéns, eu vou a Brasília porque eu tenho que arrumar. Eu acho que quem banca os professores nossos hoje são empresários. Eu não acho justo o empresário colocar a mão no bolso dele para poder ajudar soldado, isso e aquilo. Eu acho que emenda parlamentar. Eu vou buscar. Eu acho que o governo tem que dar uma solução para isso. Concorda comigo? Isso que você falou, o moleque que fica lá, não sei, limpando o quartel, aquele negócio todo, eu acho que isso passou, cara. Eu acho que nós temos que... Isso é muito importante, Carlinhos, porque aquilo que eu sempre falo aqui no programa, a questão da prevenção ela é muito mais importante do que a recuperação. Quando você consegue uma verba, por exemplo, do Ministério da Defesa para fomentar os seus projetos, para educar, para dar uma profissão para esses meninos, evita com que esses meninos venham pegar amanhã um 762 em qualquer favela dessa e trocar tiro com polícia. Com certeza. Se tiver contribuindo, vai dar um rombo para a Previdência Social. Se não tiver, para o SUS, porque vai entrar no setor baleado, politraumatizado. Vai alimentar o tráfico ou a milícia. Não é melhor dar um caminho na prevenção, gastando muito menos, fazer com que esses jovens tenham uma profissão muito menos, quando sair do quartel? Até eu estou fomentando agora que eles já vão sair com o MEI deles. Sim, já. Para quando eles forem para casa daqui a pouco, na comunidade, que a maioria deles são de comunidade, é bom saber disso, a maioria são de comunidade, eles lá na comunidade já conseguem ganhar o dinheirinho deles. Com certeza. Para trocar uma resistência, trocar uma fiação. Pô, que legal, Carlinhos. Esse é o projeto. A gente começou isso, quer dizer, eu comecei a palestra do ECA só para poder cobrir o que eles estavam precisando. Colou. E de repente eu me vejo envolvido também em recuperação aos nossos soldados.
Carlinhos, vem cá. E a tua especialidade lá na aeronáutica, você é de que área? Eu sou de infantaria paraquedista. Infantaria. Educador nato. Ah, tá. Então, Eu sou de infantaria. Uma vez por ano, eu faço isso há 26 anos. Eu pego o maior avião da Força Aérea, coloco 300 crianças e faço um voo panorâmico sobre o Rio de Janeiro. Decolo do Galeão, são voos com 40 alunos, 50 alunos. Decolo do Galeão, praias, região dos lagos, montanha e pouso de novo. A criança Carlinhos, nunca mais se você esquece. permitir, se as autoridades permitirem, nós queremos fazer a cobertura. Concorda aí, cinegrafista? Fazer a cobertura desse evento. Eu vou aí. falar assim, sempre no final do ano. Sempre no final do ano. A Parmê sempre me apoia. Agradeço a Parmê, tá? Através de sua diretoria de marketing, do seu proprietário, por acreditar no Instituto Pro Menor há 12 anos, tá? Que ela apoia o sonho real nas unidades militares. Tá? Agradeço também ao doutor Hernani, do Shopping da Gávea. Obrigado por acreditar em mim já há muitos anos. Eu já era cliente da Parmê, agora eu continuarei sendo ainda, cada vez mais. Poxa, olha, boa. parabéns. Agora, eu Aqui. digo uma coisa, história como a sua, Carlinho, existem muitas, mas você foi Um escolhido... garoto desse ia chegar perto de um avião desse? Não, dificilmente. Nunca ia chegar. Nós não podemos eu fui esquecer... eleito um dos 10 heróis brasileiros na área da educação. Um dos 10 heróis é Carlinhos Menor. Fui presidente por 2 mandatos do Rotary Club do Governador, super elitizado, mas tinha um negão lá como presidente. Tá? Era o Carlinhos. 2 vezes indicado ao Nobel da Paz. Graças a Deus. Pela América Latina. Graças a Deus. Paz, Então, que legal. eu acho que é Deus, eu acho que esses espaços de debate são importantes, Sim. não para nos vangloriar, mas para mostrar para o teu filho, para tua filha, para a criança que está na rua hoje, que ele precisa somente de uma coisa, esses governantes, esses deputados, vereadores, o que o nosso povo precisa é de oportunidade. Aí vocês vão ver que isso é um canhão. Hein? Carlinhos, me diz aí, que recado você daria para esses jovens de 16, 17 anos que está terminando aí o ensino médio e que fica com aquele espírito de preguiça, que não quer estudar, não vê assim o futuro? Qual a mensagem que você tem para esses jovens que não acreditam no estudo? O que é que você tem a falar? Eu queria dizer para vocês que aos 17 anos de idade, eu tinha a 8ª série. Era na escola, eu nunca repeti de ano dentro da escola, porque eu me identifiquei com a educação desde os meus 6 anos de idade. E eu digo a você que, cara, não existe outro caminho para vencer na vida através dos estudos. E hoje está muito mais fácil, existe uma rede muito grande de apoio, tá? E acredito em você, cara. E se quiser um apoio, se quiser um empurrão, nos chame, a gente apoia. O Pro Menor hoje está com bolsas de estudos em convênio com a Estácio. Eu fechei com a Estácio em mais de 15 polos no Rio de Janeiro para que você estude, tá? Para que você estude pagando pouquinho. Então a gente tem essa oportunidade de incentivar esse jovem que está terminando os estudos, que está na comunidade precisando de um apoio, tá? Nos procure. A gente te dá uma luz. Maravilha. Não existem pessoas incapazes. Existem pessoas desestimuladas. Com certeza. Todos nós, quando estimulados, somos capazes de chegar onde a gente pretende chegar. Com certeza. Eu digo uma coisa para você está de parabéns, né? Uma história de superação muito grande, mas não podemos deixar também de lado aqueles que no seu caminho te ajudaram, como esse coronel que você falou, a esposa do ministro, foram pessoas fundamentais que Papai do Céu colocou no seu caminho para impulsionar o seu trabalho, impulsionar a sua história e chegar ao ponto de 2 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Meus parabéns. Eu acho que eu queria agradecer as pessoas que acreditam na gente, né? A Navebras, com o Dr. Werley, o Shopping da Gávea, que há 12 anos acreditou na nossa proposta de trabalho social, a Parmê, através de sua diretoria executiva, a diretoria de marketing, poxa, o Zico, que hoje é um ícone mundial, e coloca a sua imagem junto ao Instituto, junto ao Carlinho, prefacei os meus livros. Olha, a Força Aérea Brasileira em geral, que
Poxa, se não fosse a Fábio, eu tenho o maior orgulho de ter minha segunda pele, que é a Farda Azul Barateia. Tá? E a minha diretoria inteira, o doutor Rinaldi, o Ronaldo, tá? A minha esposa, Denise, que me dá maior apoio, os meus filhos, tá? A minha filha hoje está há 18 anos, está na Espanha, no norte da Espanha, o João que tá no Canadá. Então, eu agradeço ter essas oportunidades hoje de ter cases de sucesso. Tá, obrigado mesmo por todos vocês. O Maia que me trouxe aqui. Ah, tá? Meu amigo Maia, uma Maia, abração, Maia, o Xavier, tá? Padaria Então, Majestosa também. o Pedro. Aí, Pedro, vou te mandar esse vídeo. O Pedro da Majestosa. Olha, só coisas gostosas Eu sou fã lá. da Majestosa. E eles, outra. A dona Laura do Mundial, que é outra parceira aqui do Instituto. Cara, olha... Pô, se eu for numerar, é muita gente. Eu acho que eu nunca chegaria até aqui se eu não tivesse braços e nem apoio. Obrigado, velho. Diz aí, Carlinhos, e hoje, o que é que o Instituto oferece para esses jovens? O que é que você tem, além das palestras, além desses cursos? Você tem mais alguma coisa que o Instituto pode ajudar esses jovens? Através de bolsas de estudos. Bolsa de estudo, né? Bolsas de estudos. Curso de graduação? Curso de graduação, pós-graduação, doutorado, tudo isso a gente Maravilha. pode... Até quanto tá. que consegue a bolsa, mais ou menos? No mínimo, mais de 50 e poucos %. Tá? Entendi. Tá, isso aí eu garanto. Pode chegar até a 100 em alguns casos específicos. Entendi. Tá? E no nosso centro social, tá? Que na Ilha do Governador, cursos de elétrica, hidráulica, drywall, temos pintura, tá? Advogados, tudo gratuito, assistentes sociais, doações diversas de alimento, de roupa, empréstimo de cadeira de roda. Então, uma série de coisas que a gente pode abrir. Você tem um Pix população. aí para o pessoal fazer doação? Temos, tá? Se você não recordar, a gente coloca no rodapé. Tá bom. Ronaldo, depois tu passa o Pix para ele aqui, tá? A gente coloca no rodapé da duplo filmagem. menor, tá? O Pix, não, depois você fala, você passa para ele, tá? Você passa para ele, tá? Carlinhos, uma coisa assim que minha cabeça tá um brainstorm, assim, uma tempestade cerebral com tanta informação positiva. Boa. E eu fico pensando, tanta informação boa. É uma história, assim... Fantástica. E, Bira, eu penso no seguinte, o quão importante seria para a gente mudar a história do Rio de Janeiro, que grande parte da região metropolitana são comunidades. Você pega o Complexo do Alemão, o complexo de várias comunidades, Canitá, Nova Brasília, Nova Holanda também. Tudo comunidade. Tudo comunidade. Você vai Madureira, Serrinha, Congonhas, Juramento, logo depois vai para Guadalupe, chega lá no Chapadão, enfim. O quão importante seria se, além das unidades de polícia pacificadora, nós entrássemos com um Instituto Promenor. Sabe por quê? O próprio traficante, ele não sonha que o filho dele seja traficante. Não quer. Ele não quer. Eu tive a experiência de escrever um livro na Cidade de Deus com a CUFA. Não quer. Consciência Negra, os Limites para a Liberdade. E ali eu vi. O traficante, ele levava o filho dele para os projetos. Ele não quer que o filho dele seja filho traficante. Eu já tive eu já tive alunos que eram filhos dos caras. Ninguém sabia. A gente, para mudar essa realidade, nós precisamos, além dos policiais que ficam enxugando gelo, coitados. Porque entra na comunidade, troca tiro, volta e não vê essa realidade mudar. Você vai pegar os delegados, antigamente, da Polícia Civil, eles falam a mesma coisa e até hoje é a mesma história. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo. Porque a gente precisa desses institutos para começar a levar cidadania para dentro das comunidades. Senão essa história não vai mudar. Nós continuaremos enxugando gelo. As comunidades precisam de polícia, sim, mas muito mais do que polícia, as comunidades precisam de educação, saneamento básico, água potável, saúde, para aprender sobre cidadania, administração pública e respeitar ainda mais os policiais que, como pais de família, estão ali fazendo o seu ganha-pão. Com certeza. Porque muitas vezes está tendo a troca de tiro entre policial e traficante, entra uma criança no meio com uma arma de madeira. E o policial tem uma fração de segundo, fala, pum, o cara passa 29 anos fazendo bem. Uma fração de segundo ele tem que pensar para não matar aquela criança que entrou com eu aceitaria até um debate aqui na rádio, tá? Eu conheço isso tudo, a gente começou quase que junto. Essa é a verdade. Eu tô com 38 anos. Acredito que a curva tá com uns 30 e pouco também. Sim. E o Júnior da Afro-Reg que eu conheci aqui no Granada. Caramba! Então, a gente começou quase que junto. Tá? Essas ONGs antigas, que CUFA, Promenor, Afro-Reg, tem aí
tá na base aí de 30 e poucos anos. A gente trazer esses caras, tu aceitaria para um Pô, debate. pô, seria um privilégio, cara, privilégio, recebê-los bater um aqui, debate aqui. para fazermos um debate. Colocar aqui, mas o Celso Ataíde, colocar aqui o Júnior e tantos outros que Isso é um tem, privilégio. que fazem hoje a diferença. O Ataíde hoje faz a diferença, o Júnior faz a diferença. Não sei se o Promenor faz, mas eu acho que contribui. Tenta. Eu acho que contribui. E muito. Contribui. É só uma ideia que surgiu. Com certeza. Tá? Existe um projeto em São Paulo que está fortíssimo em São Paulo. O governador até cumpriu esse projeto, gerando falcões. Tá de São Paulo, o cara tá mudando a realidade das favelas de São Paulo, o cara quer correr, ele quer conversar comigo em São Paulo. Quer dizer, então tem muitas iniciativas boas. Tem alguma coisa a ver com aquele livro do MV Bill, Falcões, Meninos do Tráfico? Esse projeto de São Paulo? Não Sabe, tá ligado não, né? ao MV Bill, não. Não tá ligado ao MV Tá. Bill, não. É outro que deveria Porque estar o Bill aqui é também. muito atuante no outro Brasil que deveria todo, estar né? aqui também. Fica o convite. O Bill. Fica Tá, o o Bill. convite. Então, eu citei aqui uns 4 ou 5, tá? Uns 4 ou 5 que deveriam fazer parte de um debate, botar aqui mais uns microfones aqui. Sim. E, cara, isso vai bombar, porque a gente vai levar para esse pessoal o que nós estamos fazendo, o que se pode fazer e ensinar esses caras a trabalhar. Tá? Porque ninguém aqui é político, eu não sou político. O outro, Bill não é político, o outro, Ataíde, ninguém tá todo mundo estabilizado no que faz, que pode contribuir muito. Eu sou fellow da Choque Internacional. Eu fui eleito fellows em 91, junto com Chico Mendes à minha direita e Raul Juga à minha esquerda. Caramba! Eu sou fellow desde 91. Eu fui fellow, eu estava com 20 e poucos anos quando eu fui eleito. O Bill veio dos Estados Unidos para entrevistar com um intérprete, isso e aquilo, ouviu. Aí eu contei para ele minha história, aquele negócio todo. Uma semana depois, eu era bolsista da Choca. Hoje eu sou fellow da Choca no mundo. Tá? E eu acho que projetos sérios deveriam conhecer a Choca. Entra aí, você vai conhecer o que é a Choca no mundo hoje, em mais de 130 países. Tá? Então, eu me sinto honrado de estar dividindo isso. Não sou cara de guardar, quem guarda é baú, sou mais, se for do social, se for para poder ajudar, eu sou mais de falar mesmo. Tá? Sou mais de falar mesmo. Eu dou as plantas, eu dou o caminho mesmo. Né? Como militar, como educador, como jornalista, então eu dou o caminho mesmo, e se for para poder ajudar esse povo que está aí sofrendo isso, aquilo, cara, eu estou disponível. Falar em educador, você fez pedagogia? Eu fiz pedagogia, educação e jornalismo. Tá? Caramba! Tá? E estou aí para poder ajudar, daqui a pouco eu morro, aí acabou a experiência, isso com aqui. certeza, rapaz, Concorda nós estamos assim muito gratos com a sua vinda, mais uma vez. Eu agradeço ao Maia, que o Maia trouxe você aqui. E, poxa, fique à vontade, nós teremos uma outra oportunidade, porque não esgota esse assunto, tá? Esgota nada. É um assunto muito bom, gostoso mesmo, porque Ronaldinho, tá aqui. Esse assunto, ele transforma a vida, né? Transforma, a educação transforma. Sim. A educação transforma. E outra coisa também, o Promenor hoje está na palma da sua mão. Tá? Você tem um aplicativo? Eu tenho um aplicativo que qualquer um pode baixar na Play Store, falar aqui comigo, se cadastrar. Caramba, Maravilha. Carlinhos, que legal! Excelente, gostei. Na palma da sua mão. Tu pode falar comigo, você pode entrar no nosso Facebook. Eu não conheço o Carlinhos. O que é o Carlinhos? Aqui tá toda a minha história. Maravilha. Né? Então você vai no Play Store e digita Promenor. Instituto Promenor. Já abaixa tudo. Coisa boa. Eu vou colocar tudo meu no aplicativo. Excelente. A nossa meta é colocar mais de quase 15 a 20 mil pessoas para estudar esse ano. E é muita gente. Então eu vou ter que criar alguma coisa para poder desafogar os escritórios. Entendi. Olha, eu não sei se vocês atuam nessa área, mas eu gostaria de dar uma dica. Tecnologia da informação é o futuro. É lógico. Né? Tecnologia é o futuro. Então, eu sempre luto sobre essa questão de cursos para... Porque eu vejo muitas instituições ao redor do Brasil dando curso de informática, curso de inglês. Então, você tira o jovem de uma situação de vulnerabilidade, ele fica ali 3 meses, 6 meses, volta para o mesmo local com um diploma e sem oportunidade. Então, eu sempre, lá em Madureira, quando tínhamos projetos, eu falava assim, olha, não adianta ficar dando curso de informática, dando curso de inglês. O que Madureira precisa, como um dos maiores polos comerciais do Brasil, é curso de vendas.
Os comerciantes precisam aqui de vender bons vendedores. Vendas, existe técnica de venda. Então, vamos dar curso de vendas, vamos falar com a associação comercial, ver se eles podem absorver essa mão de obra. Então, uma sugestão que eu lhe dou, até por uma fala recente de Elon Musk, é sobre tecnologia. Os jovens de hoje futuramente estarão enfrentando os desafios da tecnologia. Como você bem mostrou, aqui o seu aplicativo, né? Parabéns pelo trabalho. Poxa, que trabalho maravilhoso. Eu já ouvi falar do Promenor, mas eu não tinha a profundidade, né? Eu não tinha a menor ideia da profundidade. O Gilmar, meu amigo Gilmar, um abraço. Gilmar tinha me falado, Bira, temos que falar com o Promenor. Há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente nem estava ainda com o canal aqui, mas aí a falta de oportunidade, quando falei com Maia disse, cara, Promenor, você tem que conversar com ele. E agora eu estou fascinado, o cara foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Poxa, tem vários, como é que se diz, ex-alunos colocados nas Forças Armadas, o cara... não tem nem palavras, cara, estamos muito satisfeitos com isso e a gente espera uma outra oportunidade, a gente conversar mais, né? Eu queria até aproveitar e pedir um favor, que o senhor nos ajude com todo esse conhecimento que o senhor tem com pessoas que fomentam a cidadania. O programa é sobre cidadania. Então, a gente já tem tanta notícia ruim, Carlinho, basta ligar a televisão, vamos falar de coisas boas. Nos ajude a trazermos outras pessoas. MVBio, pessoas que você tem acesso, que têm projetos sociais. Porque sempre tem alguém dentro de alguma comunidade no Rio de Janeiro, no Brasil, talvez no mundo, que vão falar, poxa, gostei desse projeto, vou desenvolver esse projeto, vou entrar em contato com o Instituto Promenor. Será que o Carlinho me dá uma orientação? Então, vamos replicar coisas boas. Eu vou até pedir o Maia permissão, Maia. Eu vou realmente colocar em contato com algumas pessoas que vão fazer também aqui a diferença, tá? Ok. Vamos se assentar aqui, eu vou conversar com o Maia sobre isso. E também abre aqui aquele debate. Eu acho que aqui caberia aqui um canal de debate muito forte para a gente mudar essas comunidades do Rio de Janeiro. Com certeza. E as pessoas hoje que eu tô, aquele rapaz lá aquele amigo nosso, lá do Alemão, que está hoje se destacando bastante, aquele jornal dele lá do Alemão. Tá, ele deveria vir aqui também. Tá aberto. Vai ser muito bem-vindo. Tá aberto o convite. Pô, entendeu? Ele deveria vir aqui, que é um cara hoje que tem... A imprensa hoje segue ele, tá? É lá do Alemão ele, tá? Ele tem um jornal lá. Voz da Comunidade. Voz da Comunidade, né? Fortíssimo esse garoto. Que bom. É um garoto. Toda ajuda é bem-vinda. Olha, estamos aí chegando mais ao final do programa, né? Eu gostaria de te agradecer imensamente, Carlinho, ao Birajara, meu irmão, que a gente com muito sufoco está colocando esse programa no ar. O Rafael, que é o nosso produtor da Garcês Estúdio, que vem nos ajudando constantemente. Estou muito feliz com o programa, muito feliz com as entrevistas que a gente vem fazendo. E pode ter certeza, Carlinho, que eu estou voltando para minha casa ainda mais convencido de que tudo é possível, tudo pode mudar. Tá? Só para fechar o programa, assim, após a fala do Bira, eu gostaria que essa mudança, essa abertura do Instituto, tudo que você vem fazendo, depois de tanta coisa que você passou na sua vida e não deixou de ser grato até o presente momento, a sua mãe, foi a sua história que fez você fazer tudo isso ou foi o toque de Deus no seu coração que fez mudar a sua história? Eu acho que eu comecei aqui falando para vocês que na minha visita a Funabem fardado, tá? Eu pedi a Deus todos os dias dentro da Funabem se houvesse justiça, que eu não tinha peixe, não conhecia ninguém, que se houvesse justiça eu estaria dentro da aeronáutica. E Deus me honrou. E quando eu pedi a Deus, pedi a Ele o que eu faria para poder ajudar aqueles jovens que estavam na minha volta, me admirando, ou melhor, admirando a farda, Ele falou que o meu exemplo seria a melhor coisa que eu tinha que ser feito, o meu exemplo. Então eu agradeço a Deus todos os dias pela sabedoria, pela
a inspiração que ele me dá ao escrever. Graças a Deus eu consigo, eu rabisco fácil. Então, Falar nisso, você não Deus. falou os seus livros, né, rapaz? É o menor que se... até eu fico lá no carro, né? Eu não trouxe, meu Deus. Mas não tem importância, a gente... O menor que se fez maior, o educador militar é meu, o menor que se fez maior é meu, que é um dos mais de 200 mil livros espalhados Caramba! no mundo. Caramba. Aqui no Brasil, não sei, quando um artista vende 100 mil livros, é best-seller, né? E quando um cara de rua vende 200 mil livros. É verdade. 200 mil livros que foi espalhado aí, que está hoje em diversos países, aqui no Brasil também. Tem algum e-book? Tá. Eu estou colocando agora em e-book também. E-book também. Existem diversos falsos aí que estão... A internet, se você abrir aí agora, mesmo? tem muita gente, ô Maia, roubando, vendendo o livro menor que se fez maior. É mole. Mesmo? Eu já falei com meus advogados, tá? Caramba! Tá? Direitos autorais, né? Se você abrir aí, você vai ver a Amazon vendendo, diversas pessoas já vendendo o livro. O menor que se fez maior. Olha, vou falar uma coisa pra Eu você, acho Carlinhos. isso Uma roubo. coisa que eu estou identificando aqui no programa que a gente está fazendo. Rapaz, tem uma Então coisa Deus, muito... tá? Exatamente Deus. isso. Tem uma coisa muito interessante. Todas as histórias de superação, talvez algum dia eu escute alguma coisa ao contrário, mas todas as histórias de superação, literalmente todos que nós entrevistamos até agora, eu sempre pergunto, o que fez você fazer isso? A resposta é a mesma. Deus. É. É ele. Independente do segmento, a gente vê uma convergência de superação nas pessoas que colocam o Criador. E um dos meus livros, eu gostaria de vir lançá-lo aqui. Vai ser um prazer. Será? Eu estou já rabiscando forte mesmo, eu estou com mais de 100 páginas. Que bom. As Candelárias do Brasil. Rapaz, Poxa, que legal. Eu não falo sobre o que aconteceu há 20 e poucos anos com assassinatos de mais de 20 jovens aqui na Candelária. Até amigos meus da FUNABEM foram fuzilados ali. Foram aí? Tá? Ali, tá? Eu chamo de Candelárias as 12 instituições que eu fui criado no Brasil, as escolas do qual eu passei. Eu vou falar detalhe de cada escola dessa. Maravilha. Tá? Caramba. E aí eu acredito que isso vai dar o que falar no Brasil. Lá na cidade aqui do interior, Maricá, eles Maricá. construíram recentemente, se eu não me engano, há uns 15 dias foi feita a inauguração da maior escola em tempo integral do país. Comenta-se que 5.000 crianças terão ensino integral. Então, é algo assim, né, muito bom. Seria um sonho do Instituto Promenor ter também assim algo que pudesse preencher o tempo desses jovens, assim, nesses moldes de você poder dar uma assistência mais completa a nível, vamos dizer assim, não somente um curso profissionalizante, não somente algo, vamos dizer assim, limitado a horas, mas algo mais completo. Teria, assim, algum planejamento, algum projeto? O que nos falta, para abranger? como eu falei aqui, eu fui criado em escolas agrícolas no Rio de Janeiro. E essas escolas agrícolas eram fazendas de escravos, que na ditadura militar eles colocavam lá os jovens carentes. Você acha que esse modelo aperfeiçoado serviria? Então, esse modelo, essas escolas estão hoje abandonadas. Sim. Não serve mais para nada. Há interesse político do Instituto em conseguir um espaço desse. Aí eu te respondo essa pergunta. Maravilha. Caramba, maravilha. que legal. Maravilha. Tá, já tem o espaço. Já estou de olho no espaço. Tá? Na Rodolfo Fux, em Saca Família do Tinguá, em Três Rios, a Cidade dos Meninos em Caxias, que eu fui interno, está lá abandonada. Tá? Então a ideia do Promenor é tentar recuperar. Tá. essas É uma entidades. pena que isso aí passa pelo lado político também, né? Eu não sou amigo do governador, não conheço esse pessoal, mas aos pouquinhos a gente está crescendo. Mas da mesma forma que você tem necessidade de expandir,
o instituto, eles também têm necessidade Se tá do jeito que de tá com atender as você, pessoas. imagina se você não tivesse aí. Pois é. Com pois certeza. é. Estaria muito pior. Então não é só você que precisa do governador, não. Fica O governador aqui, precisa de você, Carlinhos. Existe uma corrente para a gente levar isso. A gente está de cara a cara com o governador, com o Cláudio Castro, que é um homem sensível à área social. Sim, é um mesmo. homem que já ouvi dizer que ele vai se identificar demais com o Instituto. Nós Tá. entrevistamos dois aqui. Superintendente dois dele. superintendentes dele. Então. Pessoa com deficiência, o Douglas, o Nogueira Manassés, e o que- Douglas Manassés, Então, da há dependência. um sonho nosso de estar de cara a cara com o governador e ele vai comprar a nossa ideia. Tenho certeza. Eu acredito. Eu tenho certeza. Eu acredito que ele vai ajudar Não estou sim. com muita pressa, não. Eu estou devagarinho, vai chegar. E eu vou terminar com o Banco de Talento, tá? O Banco de Talento é do Pamenor. Aqui eu tenho cadastrado todos os nossos jovens que acabaram os cursos, os nossos soldados e as empresas hoje, tá? Rio Galeão, Naviebras, diversas empresas que estão ligadas a gente, em vez de procurar o funcionário em qualquer site, vem aqui, ó, no Banco de Talento. Banco de Talentos, na internet. A internet está no nosso Aplicativo. nosso aplicativo direitinho. Maravilha. Que Banco de Talentos. É tudo legal. completo. Que legal. Isso aí, Atualmente, hoje, você tem mais ou menos quantos disponíveis assim, para o emprego? Cara, todo dia surge oportunidade, né? Todo dia surge. Um shopping pede pessoal que é especialista em dial, o pessoal que é especialista pede pessoas de câmera, tá? Pessoal que tem vigilante de câmeras, pedem vigilante, pedem. Todo dia surge oportunidade. Carlinhos, tá chegando aqui ao final, tá? Passou rápido. Mas eu queria que você falasse, deixasse aí um recado para as autoridades, deixasse um recado aí para os jovens que estão iniciando a vida agora. Fica à vontade, fale o que você quiser. Tá contigo a bola. Principalmente aquele jovem que está sentado num banco, às vezes está numa situação de vulnerabilidade, situação de rua, mas está com o celular vendo nosso podcast. Qual é a mensagem que você tem para esse jovem? Porque um dia você já esteve ali. É verdade. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus, tá? Por estar aqui junto com vocês nesse bate-papo de quase 1h30, maravilhoso. É chamar a atenção das autoridades para tudo que a gente está passando, tá? Que vocês precisam colocar um foco, que é esse apoio às comunidades carentes aqui do nosso estado. Tá? Esse podcast eu vou mandar até para os nossos parceiros fora do Brasil, se vocês permitirem. Lógico, claro. Tá? Angola, inclusive, que são pessoas que vão se identificar. E as autoridades que vão assistir, tá? O que esses jovens precisam é disso que eu tive e agarrei, que são oportunidades. Oportunidade em tudo, principalmente dentro da educação. Tá? E aos jovens que estão assistindo esse podcast nosso, estão hoje dentro das escolas internas, ou dentro das FEBEMs do Brasil, que estão hoje nas salas de aula, ou até mesmo em casa, lembre-se, tá? Um dia, a gente foi abandonado numa favela aqui no Rio de Janeiro, tá? E Deus olhou por nós, tá? E nós conseguimos vencer o abandono através da educação, tá? E conseguir nesse estágio de vida, conversando hoje com diversos públicos, tanto político como empresarial, como do povo, de igual para igual, tá? E ninguém mais te discrimina, tá bom? Um abraço para vocês. Carlinhos, meu, muito obrigado, Birajara. Obrigado a todos os internautas. E mais uma vez estamos encerrando o programa Cidadania em Prosa. Muito obrigado.